Porque as pessoas não sabem que elas têm um acesso maior à justiça sem precisar sair da sua casa. Com a pandemia, e bem antes da pandemia, né, nós já tivemos o processo eletrônico, a instituição do PJE, só que as pessoas não sabem que elas têm como acessar a justiça, uma pessoa idosa, uma pessoa que mora longe, sem ela precisar ir até lá, até o fórum. Então, nós temos o juízo 100% digital, que pode ser por advogado, pedido ou pode ser na termação. Isso falando de juizado especial, na justiça comum, por advogado. O cliente, quando ele chega lá para fazer a termação, explica para os cliente? Os clientes não... Cliente não jurisdicionado, a pessoa que quer abrir o processo. O cliente, eu estava falando, fosse um caso do escritório, né? Acho que ele está pensando nos clientes dele. A pessoa, quando procura lá para fazer a termação, explica primeiramente o que é a termação, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo provavelmente não dominam a questão jurídica e não vai saber o que é a termação. Dá uma clareada para as pessoas entenderem melhor. Se eu te falar que até numa aula de pós na UNAMA, nem os alunos de direito sabiam que era termação. Mentira. É sério. Realmente é um termo esquisito, né? A termação é colocar por termo, é atermar as reclamações. Então, o Paulo chega comigo, eu quero reclamar, meu vizinho está me devendo R$2.000. Aí a gente vai colocar por termo, com os dados do Paulo, os dados do vizinho, ação de cobrança e contar os fatos. Está devendo por quê? Foi compra, venda de roupa, foi o quê? E vai fazer o pedido, condenação do vizinho do Paulo a pagar R$2.000. O Paulo assina. E aí, como agora nós estamos no processo todo eletrônico, né, que pelo PJE, qualquer servidor, estagiário... Essa pessoa tem qualquer pessoa aí, que tenha, claro, tem modelo. Se a pessoa quiser, ela acessa o modelo no Google. E entre vários tribunais tem o modelo. Aí a pessoa passou a termo. Quando acaba de passar a termo, ele é informado que ele tem acesso à questão do PJE? Sim. A pessoa pode se cadastrar na própria secretaria, a gente pode fazer um chamado técnico, né, e cadastrar a pessoa para ela ter acesso. Tem a consulta pública no site de qualquer tribunal. A pessoa pode se cadastrar com CPF. Eu estou perguntando porque muitas pessoas, às vezes, podem estar saindo de lá sem saber dessa possibilidade do juiz online, né? Sim, não, mas é avisado. Agora, claro, agora nós temos o retorno presencial. Inclusive, o início da nossa conversa foi sobre o retorno presencial, né? Quando houve o convite, o CNJ agora determinou o retorno presencial, porque acabou aquela emergência, né? A urgência da pandemia. Sim. Então, eles determinaram o retorno presencial. Porém, o que foi observado? Economia, rendimento de trabalho para quem está em teletrabalho. As pessoas gostaram de participar à distância, evita conflito. Tem desvantagem? Tem. Como é que vai fazer acordo se a pessoa não está lá, frente a frente, conversando, pedindo desculpa, negociando acordo? É mais difícil, a distância não vai ter a possibilidade de acordo. Mas o que foi observado? Que existe uma comodidade, às vezes a pessoa tinha medo da outra. E ela fazendo à distância, acessando à distância, ela pode fazer no escritório do advogado, pode vir aqui fazer audiência. Mas o próprio desgaste da pessoa ter que deslocar até um fórum, aí chega lá, tem que esperar, às vezes, audiência, atraso, a pessoa às vezes já está mal-humorada com aquela situação toda, que acontece muito. Quem advoga sabe disso. A pessoa já está mal-humorada, você vai tentar fazer uma composição com essa pessoa. A pessoa já está entrando ali, ela já... É verdade. Como diz, já está com o capeta no corpo, não vai fazer acordo. Então, às vezes, quando a pessoa está no ar-condicionado, em casa, tranquilo, que reserva poucos minutos para resolver isso. Não esquece das desvantagens, do filho perturbando a pessoa, do gato passando no meio da audiência. Já teve casos mais polêmicos, né? É melhor. Será que pode citar? Teve casos bastante polêmicos. Acho que é melhor não falar de ato obsceno também, né? No meio das audiências. Pessoa que esqueceu a câmera ligada e foi pega no ato sexual. Ato obsceno. Xingando juízes. Tem de tudo. Gente, é um perigo. Tem vantagens e desvantagens. A comodidade, mas tem também o perigo da comodidade. Tem gente que quer comparecer na audiência com alcinha, com camisola, na rua. Já teve caso, né? Que foi ele não pode, não? Não pode. Tem que ter o mesmo... Só online pode. Qual é a palavra da moda? Liturgia. A mesma liturgia do presencial vai para o virtual também. Mas aí tem que explicar para várias pessoas isso, né? Já teve desembargador aí com short. Nem fala. Teve juiz. Eu me abstenho
tecer considerações sobre o Poder Judiciário. Então, acho que acontece. Mas, então, o que vai ocorrer agora com essa mudança? Com essa portaria do CNJ 481? Sim, com a resolução 481 do CNJ, foi determinado o retorno presencial. Da portaria, né? Que eu percebi que, na verdade, foi aberto um leque de oportunidade para as partes, Ministério Público e outros envolvidos no processo, de participarem de forma virtual, ainda que tenha retornado presencial. Eu percebi que isso foi mais voltado para determinar o retorno dos juízes para as varas. Isso está bem, tanto que está expresso lá na resolução. Você sabia que eu já tive uma surpresa assim, um pouco estranha? O juiz determinou que fosse presencial. Chegamos na audiência, o juiz não estava, o juiz estava em casa. A gente estava presente no fórum, na sala dele, e ele estava em casa. Às vezes acontece do juiz estar no gabinete. É presencial só faz parte. Mas né? É porque tem uma exceção na resolução lá, que o juiz pode ir só 3 dias. Só que ele vai ter que apresentar relatório das atividades. Tem uma exceção que o juiz pode ter caído num dia que ele não era obrigado a estar presencial. A resolução do CNJ... Mas aí você não acha uma coisa extremamente estranha? Depende do fato. Ele poderia estar doente, e aí ele não vai poder passar gripe. Tem várias coisas que começaram a acontecer após a pandemia. Mas não era melhor ele ter incluído ele lá, que poderia... Pode ter ficado doente. Eu já sei qual é a confusão também, que está acontecendo muito. Tem um juízo 100% digital, onde tudo tem que ser exclusivamente online, mas dentro do juízo 100% digital tem a possibilidade de alguns atos serem digitais e outros não. Mas isso só vai acontecer quando as partes não aceitarem o juízo 100% digital. Aí o juiz vai dizer, alguns atos vão ser presenciais, outros digitais. Até aí, tudo ok. Tá. Agora, calma. Um desserviço... Qual foi o mês? Um desserviço a pessoa pedir para as partes comparecerem no fórum se ele não estará presente. Pois é isso que eu estou querendo te dizer. O juiz ele vai decidir pela conveniência do ato ser presencial. E ele pode não estar, porque ele vai decidir pela conveniência de ser presencial para facilitar o acordo ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Essa resolução do CNJ, ela é a 481 de novembro. Então tem que ver quando aconteceu essa tua audiência. Foi no início do ano, eu acho. Agora, início do ano? Tá estranho. Porque em novembro o CNJ mandou retornar ao presencial. Pode ser a exceção lá do artigo que diz que o juiz pode comparecer só 3 dias. Tem que ser fundamentado, ele tem que comunicar ao tribunal os 3 dias que ele vai. Entendi. Pode ter sido isso, ele pode estar na exceção e ele achar que a conveniência é para as partes. Porque a conveniência do presencial não é para o juiz. Tanto que o juiz não pode determinar de ofício uma audiência virtual. As partes que têm que requerer. Na pandemia, já foi alterada a lei dos juizados especiais, por exemplo, o artigo 22, para as audiências de conciliação, não a de instrução, de conciliação poder ser virtual, por causa da pandemia. Terminou agora a audiência da pandemia, continua lá o artigo. E ainda veio a resolução. Mesmo com o retorno presencial, veio a resolução do 100% digital, continua lá na lei que pode ser virtual, ou seja, para quem é? Para beneficiar quem? Não é o juiz, é a parte. Quem pode requerer? O autor. Você está cobrando o vizinho, você não quer ver, você vai brigar, se você encontrar com ele na audiência, você vai brigar. Quem não tem problema com o vizinho, né? Aí o que é que você faz? Você pede juízo 100% digital ou você pede uma audiência virtual para você não encontrar com ele. Então isso é mais para conveniência das partes.